Boa tarde a todos. Cumprimento os senhores vereadores, cumprimento o público, os jornalistas. Dar início à nossa reunião de executivo de 6 de maio de 2019. Antes de iniciar, mesmo o período antes da ordem do dia, íamos pedir aqui uma alteração. Isto podia ser de várias maneiras, mas pronto, disseram que aconselharam esta, que era nós podermos votar em primeiro o ponto 8, que tem a ver com o pedido de suspensão do mandato do cargo do vereador Jorge Rodrigues. Eu aproveitava também para fazer um agradecimento, antes de uma suspensão por seis meses, um agradecimento ao vereador Jorge Rodrigues pelo trabalho desenvolvido e que irá frutificar dentro de algum tempo, e muito dele já foi percebido, e o outro, dentro de algum tempo, iremos ter essa capacidade de o fazer, e fazer-lhe o agradecimento pela dedicação que teve à causa pública. Haveria também, então, será algum dos senadores que quer dizer alguma palavra? Sim, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria e este assunto, em primeiro lugar, é desejar ao Sr. ex-vereador Jorge Rodrigues muitas felicidades nos seus desafios profissionais. Nós temos um caso interessante com ele, que foi aquele caso do desaparecimento do ofício dos pombos, mas pronto, enfim, foi um incidente, tenho a certeza que foi apenas um incidente da sua passagem aqui pelo Executivo Municipal e, portanto, o pedido é de suspensão. Nós temos alguma dúvida sobre a legalidade do pedido, na medida em que, nesse pedido, não há nenhuma justificação dada, e, portanto, há um conjunto de requisitos que a lei enumera para se poder pedir a suspensão do mandato. Ele não enumera nenhum deles. E por isso a nossa posição, nós não vamos votar favoravelmente isso, porque achamos que aquilo não está devidamente formulado, mas isso, enfim, é uma questão. Eu não sou jurista, e mesmo que fôssemos, não tínhamos que estar a levantar essas questões, e o Sr. Presidente é que tinha que eventualmente verificar isso. Mas não queríamos deixar de dizer, enquanto no caso da Cláudia Coutinho, enfim, se percebe porque está noutro país e, portanto, está a desenvolver a sua atividade, e, portanto, não tinha condições, e enquadra-se perfeitamente dentro daquilo que diz a lei. A lei diz, eu estou a falar de cor, mas a Sofia pode-me ajudar se eu me esquecer de alguma coisa. A lei diz que, ou por doença, ou por alteração de residência, ou por mudança de emprego para outro concelho, ou para outras coisas do género, enfim, são as justificações que a lei prevê para as suspensões. Daquilo que nós sabemos, enfim, não é nada disso, e a própria justificação do Jorge é um bocado remeter para a lei. Bem, portanto, em função disso, a nossa posição de voto é de não votar favoravelmente, vamos nos abster, porque consideramos que aquilo não está em condições, mas isso é uma competência que o Presidente tem que avaliar e colocar à consideração. Por outro lado, aproveitamos já o pedido de ordem de palavra, até aqui por sugestão do vereador Nuno Serra, para nós não tentarmos fazer a reunião hoje um bocadinho mais rápida, de desejar à nova vereadora também um bom mandato, e já agora pedir que a redistribuição de funções seja primeiro do conhecimento dos vereadores do que da comunicação social, porque nós fomos todos informados que o Jorge Rodrigues saía pela comunicação social, e considerando até a data do pedido que está aqui no agendamento, tínhamos tido condições de poder saber isso na última reunião de Câmara, e não ser informado pela comunicação social, porque a última reunião de Câmara, enfim, isto tem data de 30 de Abril, foi agendado agora no início de maio, e, portanto, achamos que isso é um procedimento correto. Já conhecimento do final da reunião. Por último, dizer que nós continuamos a considerar que a bancada do Partido Socialista, não é o meu caso pessoal, mas a bancada do Partido Socialista tem membros que podiam ajudar o Executivo a desempenhar cabalmente as suas funções, e lamentamos que, mais uma vez, nesta redistribuição de pelouros, não seja o Partido Socialista consultado relativamente a essa matéria, mas também fica ao registro com os devidos efeitos. E tenho dito. Muito obrigado, Sr. Vereador Rui Barreiro. Ou seja, irei votar à votação sobre a questão da distribuição dos pelouros, que será feita no final da reunião de Executivo. Portanto, já está falada entre o Executivo, e, portanto, será dada a conhecer, e peço que tenha alguém do gabinete para imprimir, e depois, no final da reunião,
para darmos e darmos também à comunicação social. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com 4 abstenções, o ponto que é o primeiro, e, portanto, a senhora vereadora Cristina Casanova, bem-vinda e as melhores venturas e melhores resultados nestas funções. Depois teremos que assinar isto, posso assinar já. Aqui está o auto de posse. Portanto, não sei se terem que ler o auto de posse. É ler? Muito bem. No dia 6 de maio de 2019, nesta cidade de Santarém, na sala de reuniões do edifício da sede do município, o Sr. Presidente da Câmara verificou a identidade e legitimidade da eleita Cristina Margarida Gomes Casanova de Pereira Martins, nascida em 12 de março de 1966, advogada, residente em Santarém, titular do cartão 07007276CY8, válido até 5 de outubro de 2021, que na sequência de pedido de suspensão da presidiada pelo eleito Jorge Manuel Fernando Rodrigues, nos termos do disposto do artigo 79 da Lei nº 169, a 18 de setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 5A de 2000, de 11 de janeiro, tomou posse no cargo de vereadora, verificada a conformidade formal do processo eleitoral com a identidade eleita após este ter prestado juramento legal, o Sr. Presidente Ricardo Gonçalves Ribeiro Gonçalves declarou investida nas suas funções. Tem o juramento? Já fez da outra vez, sim, já foi feito. Bem. O auto de posse que vai ser por mim assinado e pela empossada. Cristina, assinar. Muito bem. Ata. Tocava agora à votação a ata de 22 de abril. Alguns senhores querem dar a palavra? Então está quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sim, sim. Entrando no período de ordem do dia, alguns dos senhores vereadores querem usar a palavra? Sim, Sr. Presidente. Muito bem. Nós também queremos. Eu só queria também dar aqui umas notas, depois falarei antes de passar aos senhores vereadores. Tem a ver primeiro com o que foi distribuído, o percurso pedestre da Alzíria, mas tivemos a apresentação de um percurso pedestre em Santarém. É o segundo que temos no nosso concelho, o primeiro é na zona de Alcaneda, este é o segundo, do Planalto até ao Rio Tejo, são cerca de 6 km e 200 metros, onde se passa por 12 monumentos nacionais, passa-se por 11 de relevo nacional e vários de interesse concelhio. Temos paisagens maravilhosas e, portanto, foi com muito satisfação que temos está certificado este percurso pedestre, portanto, mais um item que é cumprido o nosso plano de desenvolvimento turístico, isto mais uma vez em parceria com a entidade regional de turismo do Alentejo e do Ribatejo, e esperamos que muitos daqueles 10 eixos que estão no nosso plano de ação continuem a ser cumpridos. Dar também aqui os parabéns à União Desportiva de Santarém, que ontem se sagrou campeão distrital, vai para os nacionais, portanto é com muito gosto, mais atividade aos fins de semana, atividade desportiva no nosso concelho, acho que é importante, e a vereadora Inês depois também irá falar um pouco mais nessa área. Queria só também agradecer à AVV Santarém todo o trabalho que desenvolveram para que as Cortes e Lendas fossem um sucesso. Tivemos muita gente, recordo que é o terceiro ano que temos as Cortes e Lendas nestes moldes. O primeiro ano foi um ano de arranque, o segundo ano foi um ano de dilúvio, choveram os dias todos ininterruptamente e muito, e portanto este ano já foi um ano de reconhecimento onde participaram muitas pessoas, essencialmente famílias, muitas crianças, e é um evento que tem pernas para continuar a crescer, tornar-se um evento que pode trazer muita gente ao nosso concelho, mas para além de trazer muita gente ao nosso concelho, também um evento para que as pessoas do nosso concelho possam desfrutar. Queria dar estas 3 notas introdutórias, passava agora, Sra. Vereadora. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes na sala, na pessoa do Sr. Presidente. E eu quero começar a minha intervenção por
referir a excelente iniciativa que se realizou no dia 24 de abril, a encenação do espetáculo Esta é a Madrugada que eu esperava, representada no Convento de São Francisco, e que realmente nos encheu o coração de rever toda aquela situação. Portanto, foi um espetáculo realmente muito emotivo, que me fez a mim trazer algumas recordações, porque o meu pai nessa altura estava no ultramar, e gostei muito, e acho, como já falei com a senhora vereadora de Educação, que não deveria ficar por aqui e devia passar também para as escolas. É importante levar às nossas escolas e aos nossos alunos esta memória de Santarém, e penso que nada melhor do que um espetáculo de teatro para o transmitir. Uma vez que vamos fazer, que, em princípio, a Câmara Municipal de Santarém quer comemorar os 50 anos, acho que tem toda a possibilidade de fazer um grande brilharete, mas antes disso os nossos alunos também têm que saber o que é o 25 de Abril. Portanto, eu acho que é uma excelente oportunidade e um excelente projeto para levar às escolas, para que não se repita o que aconteceu antes do 25 de Abril. Porque nós temos que viver o futuro, mas temos que ter memórias do passado. Portanto, fica aqui esta sugestão para que o espetáculo possa ser até representado, quem sabe, nas freguesias do Concelho de Santarém, para que todos aqueles que não têm acesso a este tipo de espetáculos e de cultura possam, nas suas localidades, assistir a esta representação. Portanto, estão de parabéns todos os que participaram e todos os que organizaram este espetáculo e também esta reconstituição. Em relação a outro assunto, trata-se de um prédio que se encontra, penso que está empregado, e penso que o Sr. Presidente também tem conhecimento, perto da rua 15 de Março, ali junto ao Governo Civil, tendo algumas pessoas falado comigo, porque o prédio está cheio de água, águas paradas, e essas águas paradas trazem más vizinhanças, como é o caso dos mosquitos, os maus cheiros e tudo isso. Portanto, eu gostaria de saber se tem alguma informação sobre esta situação em concreto. Obrigada. Vereador José Augusto? Não. Vereador Rui Barreiro. Muito bem. Então, muito boa tarde uma vez mais a todos. Relativamente ao Presidente de Ordem do Dia, nós gostaríamos de saber o que é que se passa com o mercado municipal, desde aquela vinda dos lojistas aqui à reunião de Câmara, que questionaram na altura o vereador que tinha essa responsabilidade. Questionaram, é um eufemismo eventualmente, porque não foi só questionar, foi até ir mais longe. Mas ficou agendada uma reunião de trabalho e, para aquilo que nós percebemos, portanto, houve talvez um dos últimos atos do Sr. Vereador foi assinar o edital que dava 30 dias às pessoas para saírem do mercado municipal e, portanto, nós, a bancada do Partido Socialista, gostava de saber efetivamente o que é que se passa, se os lojistas têm ou não têm condições, enquanto correm as obras, para exercerem a sua atividade e, portanto, não serem penalizados do ponto de vista financeiro pelo facto de estarem a decorrer obras, e depois das obras o que é que irá acontecer, quer àqueles que se encontram nas bancas, quer aos outros que neste momento exercem lá a sua atividade. Por outro lado, estranha-se que tenha sido também noticiado que há um concurso, ou que houve um concurso, ou que terá havido, enfim, com uma entidade privada que faria a gestão do futuro espaço depois de recuperado, e portanto também gostaríamos de saber que concurso é esse, se houve ou não houve concurso, se vai haver, e que entidade privada é essa, porque também julgamos ser da maior importância que nós possamos ser esclarecidos relativamente a esta matéria. Também percebemos que ainda não houve visto o Tribunal de Contas para, pelo menos, a acreditar naquilo que vem na comunicação social e que, portanto, de acordo com as declarações do Presidente da Câmara, só em junho é que se prevê que se inicia a obra, portanto, ao contrário do mês de abril que estava inicialmente previsto, teve já essas vicissitudes todas e, portanto, gostávamos de ter alguma informação detalhada sobre esta questão do mercado municipal, sendo certo que também gostaríamos que o diálogo prevalecesse
enfim, coisa que aparentemente não tem ocorrido, pelo menos disso se queixam os lojistas do mercado. O Partido Socialista vai também ouvir, digamos que as suas reivindicações, mas para já gostaríamos de ouvir aqui a explicação para percebermos o que é que se passa relativamente a esta matéria. Depois, lembrar que pedimos uma informação da área do urbanismo sobre o prédio na Rua do Antigo Matador, na Rua da Loja do Cidadão, enfim, que fica ali perto da Taberna do Balcão. Até agora ainda não recebemos nada. Eu pensei que na última reunião isso pudesse ser fornecido, mas isso não aconteceu. Portanto, nesta também não. E, portanto, gostaríamos de reforçar esse pedido de informação relativamente a essa matéria. Também queria, obviamente, congratular-me pelo facto da União Desportiva de Santarém subir ao Campeonato Nacional. Espero que os apoios públicos que têm a ver com a formação do clube, enfim, se materializem e que haja condições positivas para que possam desenvolver o seu trabalho e que também o mundo empresarial e outro possa apoiar devidamente a União Desportiva de Santarém para poderem consolidar-se nos campeonatos nacionais, que é importante para a região e para Santarém ter um clube de futebol nos campeonatos nacionais. E, portanto, também queria dar os parabéns a todos aqueles que fizeram o trabalho nesta época que permitiu esta subida de divisão, sendo que a responsabilidade de todos nós aumenta e espero que isso também, enfim, ajude a promover a prática desportiva e a importância de Santarém no contexto nacional, até porque o clube chama-se União Desportiva de Santarém e, portanto, acaba por levar o nome de Santarém quando participa no Campeonato Nacional de Futebol. Depois, queria perguntar ao Sr. Presidente se é o autor deste gráfico, que não sei se é na qualidade de Presidente de Câmara, se na qualidade de Presidente da Conselhia do PSD, mas o gráfico em causa remete para 2005. Confesso que tenho alguma perplexidade de ver esta fixação com outubro de 2005, mas pronto, isto pode ser que do foro psiquiátrico se consiga explicar. Eu provavelmente também poderia encontrar algumas explicações, nomeadamente será pelo facto do projeto do Campo da Feira, que estava em condições de avançar, não ter avançado, da biblioteca e do arquivo, que também estavam previstos para aquele espaço e que agora, aparentemente, recentemente, voltaram a ser lembrados como importantes e que eram necessários para Santarém, ou se tem a ver com o facto do projeto desportivo Lados de Alto e Elas Botas tinha sido adjudicado, estava já a obra a decorrer e foi anulado e nós ficámos sem o dinheiro e sem a obra. Portanto, não sabemos por que razão é esta. Mas isto não é verdade e, portanto, isto que aqui está, para além de ser mentiroso, e, portanto, quem não diz a verdade, enfim, tem um nome, é também desonesto e, mais do que isso, é não ter em vista o presente e o futuro de Santarém e estar sucessivamente a olhar para o passado. Já passaram quase 15 anos desde outubro de 2005 e continuamos aqui a brincar aos polícias e aos ladrões, quando, de facto, na verdade, as contas de 2005 até foram aprovadas pelo Executivo, que não tinha nada a ver com o Partido Socialista. E, portanto, eu volto a reiterar, porque já falámos neste assunto mais de uma vez, se há um documento que reflita, o Sr. Presidente que nos faça chegar este documento para que nós o possamos rebater, porque isto assim não faz sentido e é, como eu disse, bastante desonesto relativamente a esta conversa. Sendo certo que, e volto a dizer, não resolve problemas rigorosamente nenhuns da atualidade, nem perspectiva um caminho para o futuro. E, para já, julgo que toquei nos pontos todos, tentando ser económico, seguindo aqui a recomendação. Vereadora Inês. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Vereadores, caríssimos trabalhadores do município, público em geral, órgãos de comunicação social, boa tarde a todos. Obviamente que, se me permite, Sr. Presidente, também gostaria de dar as boas-vindas à Sra. Vereadora Cristina Casanova e, obviamente, desejar-lhe os maiores sucessos no desempenho destas que são as nossas funções de causa pública e deixar também um agradecimento ao vereador Jorge Rodrigues pelo trabalho que desenvolvemos conjuntamente.
2 ou 3 pontos que gostaria hoje de abordar neste período antes da ordem do dia. O primeiro diz respeito aos resultados desportivos da equipa sénior da União Desportiva de Santarém. Portanto, conforme já disse o Sr. Presidente e o Sr. Vereador Rui Barreiro também, como enquanto vereadora do desporto, deixar aqui uma palavra de apreço à União Desportiva de Santarém. Durante 2 anos preparou, trabalhou para que almejassem o título que ontem conseguiram conquistar. E, portanto, nada nasce por acaso, nasce fruto da resiliência, do trabalho, do esforço de todo um clube, de toda uma equipa, mas de todo um clube também, e deixar aqui as maiores felicitações, dizer que, obviamente, este Executivo, e até na sequência do que disse o Sr. Vereador Rui Barreiro, contamos, obviamente, com todos do Executivo para irmos a par e passo, e conforme nos for sendo possível, e seja também necessário à União de Santarém, articularmos aqui um apoio em relação à participação desta equipa que irá integrar com muito orgulho, novamente, irá levar o nome de Santarém aos calendários e ao panorama de índole nacional. Portanto, muitos parabéns à União Desportiva de Santarém. Ainda no âmbito desportivo, deixar apenas este alerta de que no dia 12 de maio também teremos uma grande prova, neste caso um trail, na nossa cidade, dinamizado pelos pacemakers, por uma associação local, em articulação com o Corpo Nacional de Escutas, que, promovendo um trail de âmbito nacional, preconizam também realizar alguma receita para ajudar o Corpo Nacional de Escutas a fazer obras na sua futura sede. Esta prova já tem quase, dos últimos dados que tinha, quase 1000 atletas inscritos, vai encher também de cor e de muita alegria, sobretudo os campos em torno da cidade de Santarém, desejar que tudo lhes corra bem e que nós, se assim tivermos disponibilidade, eu também já confirmei, nos possamos associar cerca do meio-dia no campo junto ao campo de rugby da Escola Prática de Cavalaria, junto à sede atual do Corpo Nacional de Escutas, nos possamos associar para aplaudirmos os atletas da prova, para entregarmos medalhas, para almoçarmos em confraternização. Portanto, dia 12 de maio, na Escola Prática de Cavalaria. Relativamente ao 25 de Abril, também eu queria aqui expressar, já o fiz anteriormente, já o fiz publicamente também em algumas das cerimónias que fui acompanhando nos eventos que este ano preparámos conjuntamente com a Associação, a Comissão das Comemorações Populares do 25 de Abril, a Associação Cultural, deixar esta palavra de agradecimento do Executivo a esta Comissão e a todas as associações, individualidades. Não vou especificar ninguém porque tenho receio que possa omitir alguém de relevo. Quero realmente fazer um agradecimento deste Executivo a todos aqueles que fizeram das comemorações do 25 de Abril de 1974 aquilo que foi uma festa da liberdade no nosso Conselho em 2019. Relativamente a estes espetáculos, a senhora vereadora Virgínia esteve, já tínhamos tido a oportunidade de falar sobre isto e ambas temos o mesmo entendimento. Era bom que o conseguíssemos levar a esta recriação às escolas. Vamos ver a forma, porque realmente a maior parte dos atores trabalham ao longo da semana, são atores, uns mais amadores do que outros, mas que trabalham durante a semana nos seus empregos. No fundo, a dificuldade é esta, é tentarmos encontrar formas de levar o espetáculo para fora de portas. Se o conseguirmos ao longo, obviamente que vamos trabalhar para isso, se o conseguirmos ao longo destes anos que vêm, trazer os alunos à cidade e fazê-lo sessões intensivas sequenciais, isso vamos tentar fazer. Agora é difícil levar para fora este conjunto de atores que tão bem representou aquela madrugada que todos e tanto esperávamos. Portanto, a todo o Conselho, muitos parabéns pelo dinamismo, pelas celebrações e pela dignidade, pela honrosa forma como dignificámos e como todos nos associámos em parceria para celebrar esta data tão importante da nossa história. Relativamente ao último ponto, portanto, como todos sabemos, estamos no ano das comemorações dos 150 anos de elevação de Santarém à cidade
e, como tal, conforme temos vindo a anunciar, fizemos a inauguração da primeira exposição, em espaço público exterior, no dia 19 de março. Dia 18 de maio, pelas 17h30, teremos a inauguração da exposição no interior da Casa do Brasil. Portanto, é pelas 17h30 e fica desde já o convite a todos para que neste espaço possam ir observar muito espólio, muitos registros, muitas fotografias, muitos objetos da época, muitas informações que estão associadas a estes 150 anos em que Santarém se assume como cidade. Fica o convite, esperamos vê-los a todos, a Comunicação Social, senhores vereadores, público, trabalhadores, a todos. Marcamos encontros para dia 18 de maio, às 17h30, na Casa do Brasil. Muito obrigada. Muito bem. Vereador Nuno Serra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Aqui a minha intervenção é aproveitar esta oportunidade para dar os parabéns à FEMCASA pela Expo Caça, pelo certame realizado. E porquê isso? Porque, efetivamente, Santarém, e como já aqui explicámos várias vezes, tem a intenção de cada vez mais se referenciar no panorama nacional como a capital da agricultura e do mundo rural. E, portanto, todos estes eventos que vêm a Santarém, e eu quero lembrar que temos 240 mil caçadores federados, em que 117 mil este ano tiraram licença de caça e, portanto, muitos deles, grande parte, tiveram presentes este fim de semana em Santarém. Mas, acima de tudo, esta feira vem mostrar que Santarém pode potenciar cada vez mais novos eventos deste género, com esta referência agricultura e mundo rural, e, portanto, deixamos aqui também o desafio, no âmbito do que tem já acontecido, é que venham a Santarém, venham mostrar aquilo que é bom deste mundo rural, porque Santarém acolhe muito bem todos estes eventos e a Câmara está disposta, no fundo, a trabalhar para que cada vez mais essa referência seja feita aqui, que Santarém se torne realmente o grande pilar deste mundo rural e, portanto, é esse o caminho. E, portanto, nesse sentido, a Expo Caça foi um sucesso e nós, onde pudermos ajudar e trabalhar para que esse evento seja um sucesso em Santarém, estaremos cá para o fazer. Muito obrigado, Sr. Vereador. Então, resposta às questões colocadas, a vereadora Virgínia falou na questão do 25 de Abril, a vereadora Inês já referiu. É importante dizer e fazer aqui um agradecimento, mais um, às Comissões Populares do 25 de Abril e a todas as entidades que se associaram a nós nestas comemorações. Terá que ser mesmo um desígnio. Nós, em 2024, comemorámos os 50 anos do 25 de Abril no nosso Conselho. Estamos a trabalhar para isso, teremos que ser mais a trabalhar. Isto terá que ser um projeto não deste Executivo de novo, mas de toda a Santarém, de todas as forças vivas da nossa cidade. Sobre a questão do prédio, eu penso que é aquele mais junto de Mãe Ramires, é esse, vereadora? Não, que era um que era... Não, é junto ao Governo Civil. Mesmo junto ao Governo Civil, vereadora, eu não tenho... Muito bem, olha, eu não tenho nota disso, tenho um pouco mais à frente, terei que, se me puder dar isso, e depois poderá estar no urbanismo, mas não percepcionei, portanto agradeço. O vereador Rui Barreiro questionou sobre a questão do mercado municipal. Eu sou do mercado municipal, dar também aqui alguns esclarecimentos que eu queria dizer que já dei esses esclarecimentos na Assembleia Municipal. Vai haver uma nova reunião para a semana, está marcada, mas já tivemos uma reunião, conforme ficou aqui acordado, onde foi dito por mim e tanto pelo vereador aquilo que era o entendimento do município, o entendimento dos juristas, ou seja, que os lugares são precários, já o tinha dito aqui. Claro que a porta-voz das pessoas acha que não, referiu que isso não era assim, tinha outro entendimento. Nós dissemos que era o entendimento dos nossos juristas, era esse mesmo, e dissemos, ou seja, que tínhamos uma informação para fazer sair para cada um deles, e assim como um edital, e que quando da recepção desse edital poderiam fazer prova que não era como o município estava a dizer e como está no nosso regulamento. E, portanto, mas queria dizer aqui uma coisa que disse na anterior reunião e que falámos deles. É que o município já anda há mais de um ano em reuniões com os lojistas e quero dizer que fizemos propostas, foram apresentados 5 layouts, 5 propostas
para o espaço que nós tínhamos dito que gostaríamos de ver, que numa primeira fase concordaram, que era o antigo edifício do artesanato no Campo Emílio Infante da Câmara. Portanto, 5 layouts. Porquê? Porque alguns iam dizendo que não queriam ir e, entretanto, ia-se aumentando o layout. Portanto, foram feitos 5, com várias visitas ao local. A própria porta-voz dos comerciantes do mercado foi-lhe oferecida a toda a parte de cima do espaço que não quis e portanto, foi isto que houve. Não era aquele artesanato, sim, em frente aqui. Foi isto que foi proposto. Foram feitos 5 layouts, 5 estudos, foram várias visitas com o vereador e com os nossos técnicos lá e, portanto, não quiseram. Só houve dois, isto fica claro, e vou dizê-los quem eles são, que era o Norberto e a senhora Cristina Salverro, que têm os cafés, foram os 2 únicos que disseram que queriam ir para um outro espaço, que mantiveram o interesse ainda a ir. Portanto, todo o resto disseram que já não queriam ir, nem queriam ir para lado nenhum, que não queriam nada. Portanto, se calhar, não sei se bem aconselhados ou mal aconselhados, porque eu percebo que, se calhar, às vezes os protagonismos de alguns podem ir contra os interesses de outros. Mas isso, e portanto, só 2, na parte final, só 2 é que queriam ir. E, portanto, nós, para o Campo da Feira ou para outro espaço que nós queríamos. E, portanto, nós ainda continuaremos a falar com isso. Agora, sendo tudo que é precário, e terão que concorrer à semelhança. Porquê? Porque há uma coisa que nos é dito, que é o facto de ser precário, mesmo que nós lancemos novas astas, se não há direito de preferência, para haver direito de preferência, vamos também violar aqui a concorrência. Não sei se me estou a fazer entender sobre esta matéria. Agora, há uma coisa que nós dissemos, e o próprio vereador Jorge disse aqui na última reunião, onde estiveram os comerciantes, que ele já tinha falado com várias entidades, porque o Executivo PSD tem esse entendimento que, à semelhança dos mercados que funcionam melhor em Portugal, há concessões privadas, há pessoas que sabem fazer essa gestão. E nós queremos fazer essa concessão. E tínhamos-lo dito e assumimos-lo aqui com o governo. Portanto, isso é um trabalho, isso ainda há de vir a reunião de Câmara, não pode ser feito, não há nada. Portanto, temos um ano de obra, ainda falta ouvir isto do Tribunal de Contas sobre isso, ainda nem sequer vieram questões, portanto, ainda podem haver questões. Eu conto isso início de julho, contando que o prazo decorre normalmente nos dias corridos que tem que correr. E, portanto, isto é o que está tratado. Vamos ter uma nova reunião para a semana. Portanto, foi enviada a documentação dizendo que os títulos são precários. Foi dito pela senhora representante que não eram nada precários e que tinham a justificação. Portanto, estão no tempo de fazer essa justificação e estamos tranquilos sobre esta matéria. Mas relembro que desde agosto do ano passado que houve várias visitas, houve propostas e que só 2 é que queriam mudar de lugar e que nessa última reunião ainda manifestaram interesse em ir para outro lugar. Todos os outros tinham dito que não queriam ir para lugar nenhum. Relativamente à questão da área de urbanismo, vou pedir depois ao arquiteto Paulo Cavasso, se calhar hoje nem vem por causa disto para ir, mas está aí o Gabinete de Apoio à Presença para enviar isso. Sobre a questão da UDS, já me congratulei. Depois há aqui uma coisa ao Sr. Vereador, que eu tenho que lhe dizer, a questão quando se refere eu faço isso, esses postos, e são políticos, como hoje fazemos muitos, não faço só isso, tenho aqui vários que posso ir mostrando, são factos reais, o que aí está não é mentira. Temos um documento que eu já pedi para me imprimirem em grande, que foi deixado no município de Santarém, em 2005, onde está expresso aquele montante, o termos aqui a dizer 17 milhões 61.393, não sei o quê, portanto isto estava lá nesse documento, onde havia dívidas às juntas, havia uma série de situações, e quem se recorda daquilo que foi falado no tempos seguintes, muitas vezes foi falado nos tais caixotes, das faturas e isso. Claro que mudou muita coisa, mas há uma coisa que eu lhe quero dizer, é que do foro psiquiátrico realmente tenho uma obsessão, é por contas certas. Essa é a minha grande obsessão. Ao contrário de outros, é por contas certas. E o trabalho que está feito hoje no município de Santarém demonstra isso mesmo. E com a tranquilidade que nós hoje temos e que a vida também nos vai dando, de saber que estamos nestes lugares de passagem, felizmente que há limitação de mandatos, e enquanto cá estivermos, vamos fazer aquilo que, com as pessoas que nos acompanham, achamos que é o melhor para o nosso concelho.
Durante os últimos anos tivemos uma recuperação financeira espetacular. O PSD também não contribuiu em alguns aspectos para aquilo que eu achava que deveria ter sido em algumas áreas aquilo que é a gestão do município, mas não era a decisão final não era a minha, desde que a decisão final é a minha, as coisas mudaram. E assumimos isso com a tranquilidade que todos temos que assumir. Mas também me lembro da sua obsessão, não sei se tu for psiquiátrico, durante muito tempo dizia que a Câmara Municipal de Santarém estava falida. Eu recordo-me também disso, não sei se isso era também uma opção, como eu tenho a opção das contas certas. E, portanto, esse documento far-lhe-ei chegar. Eu, inclusive, pensava que tivesse sido um documento que tivesse sido entregue também antes de sair do município, e, portanto, se não foi entregue, foi feito pelos serviços do município, não foi sequer a pedido, e recordo isso, não foi feito sequer a pedido, foi medido, nomeadamente, pelo Presidente então e pelo vereador que tinha a área financeira, que quando chegaram tinham 2 exemplares para cada um deles, para saber a real situação do município de Santarém. O vereador Inês falou aqui numa série de assuntos. Eu gostava de referir que no dia 12 o trail, ou seja, a prática desportiva no município de Santarém, tem vindo a aumentar e é mais uma prova daquilo que temos vindo a conseguir fazer. Temos que agora entrar numa outra fase. Hoje temos um ponto que é essencial e é fundamental para se perceber quanto aumentou a prática desportiva no nosso concelho. E eu acho que esses dados que a vereadora hoje vai dar, desde que nós temos o PAFAD, e sabem que dá para ver quantos atletas eram apoiados, quantos atletas é que os clubes têm, e atenção, e estes dados são verificados com as associações, não são dados que os clubes dão só por darem, estão validados pelas diversas associações e, portanto, é muito importante tudo aquilo que temos conseguido. Sobre a questão que o vereador Nuno Serra falou, acho que é cada vez mais importante a questão do mundo rural. Santarém tem que ter uma palavra a dizer nesse mundo rural. Nós estamos numa proximidade a Lisboa que nos permite ser ao mesmo tempo urbano, mas ao mesmo tempo ter uma ruralidade de qualidade, se me é permitida essa expressão, e tem que ser falado muito no mundo rural, porque eu tive a oportunidade de o dizer já mais que uma vez, são apresentadas por diversos governos, e aqui ponha mais por este, até do que os anteriores, muitos projetos para o interior, que no final dos quadros comunitários são sempre desviados para as grandes cidades. E isto, a pouco e pouco, vai matando o interior, vai matando o mundo rural, e vejam o grande tema das eleições da nossa vizinha Espanha foi aquilo que é o mundo rural e o abandono do mundo rural, e acho que nós ainda estamos a tempo de evitar e haver um retrocesso. Portanto, iniciativas destas como a caça, que é feita pela FENCASA, são sempre de elogiar, e essa nossa proximidade também é muito importante. Muito bem. Mais alguma situação? Eu queria ser económico, mas só lhe vou dizer 2 ou 3 coisas relativamente à questão da tal real situação. Eu tenho muito interesse em ver esse documento, já lhe falei nisto mais que uma vez, mas de qualquer forma, dizer-lhe que daquilo que me lembro, na altura, foram até elencadas despesas plurianuais ainda nem sequer realizadas, nomeadamente 2 que eu aqui referi. Uma delas, infelizmente, o PSD de então resolveu anular e indemnizar o empreiteiro, que era o espaço desportivo Landes de Autelas Botas, que hoje teria os problemas todos resolvidos, portanto, que eram, salvo erro, 4,5 milhões de euros. Também a questão do campo da feira e da biblioteca e do arquivo, que nem sequer tinham ainda qualquer despesa feita, nem adjudicação, nem nada, mas isso foi tudo contabilizado, e portanto a gente pode contabilizar de muita maneira. Mas eu tenho muito respeito pelas obsessões e pelas doenças psiquiátricas, e portanto, longe de mim, não me sinto capacitado para diagnosticar, e tenho muito respeito por quem tem obsessões, ou seja lá o que for. E, portanto, relativamente a essa matéria, fico satisfeito por saber que o Sr. Presidente reconhece que tem obsessão pelas contas certas. Talvez por isso ainda não resolvesse o problema da EPC, que é um assunto que se arrasta há vários anos, e, portanto, essa obsessão ainda não conseguiu dar luz, de forma a que a Câmara de Santarém não tenha esse problema já resolvido, apesar de estarmos continuamente a falar na ex-escola prática e de estar a ser utilizada por diversas associações e instituições.
De qualquer forma, por exemplo, a questão da antecipação das receitas da EDP também foi uma matéria que se tornou talvez obsessiva, entretanto a mudança do Revisor Oficial de Contas também deu uma mudança naquilo que é a leitura das contas, mas eu sobre contas, o melhor é o Sr. Presidente dá-me o documento, depois nós voltamos a falar, porque estar a falar sobre questões virtuais, para mim, não fazem sentido. Percebi que, portanto, que o Sr. Presidente é que é o autor deste gráfico e, portanto, isso para mim, para já, serve de esclarecimento e em função disso, depois nós faremos aquilo que considerarmos útil, mas fico à espera que me forneça então esse tal documento que existe para percebermos do que é que se trata. De qualquer modo, e só para fechar, em termos de notas de rodapé, lamento profundamente que continue a fixar-se em outubro de 2005 e não em outubro de 2020, ou 2021, ou 2022, para nós percebermos qual era o caminho que o município ia ter. Isso seria certamente mais útil para todos, inclusive para os municípios, que são eles, digamos que a razão de ser da nossa atuação aqui na Câmara. Tenho dito. Muito bem, muito obrigado, Sr. Vereador. Eu tenho mesmo essa opção. E a questão da EPC que toca, eu espero, e o Sr. Vereador já aqui concordou comigo várias vezes sobre a metodologia que estávamos a atuar, mesmo contestando os valores que estão em causa. Espero que a pergunta que me fez da tal reunião que eu estranhei do Sr. saber não venha a inverter a sua posição sobre esta matéria, porque estamos a defender ambos aquilo que é Santarém. Eu sou de contas certas, mas quando acho que Santarém está a ser enganada e, portanto, e que houve um negócio que foi feito que eu, a posterior, e já o expliquei N vezes em reunião de Câmara e em Assembleia Municipal, eu digo-vos, enquanto não for reposta a justiça nos valores, não pagaremos e, como disse já às pessoas que estão à frente da STAM, se a aquisição foi política, eu também quero que o pagamento seja político. Porquê? Porque a STAM é uma entidade que, ainda em 2015, todos nós portugueses pusemos 800 milhões de euros quase para ela entrar no período de consolidação. 800 milhões de euros para ela entrar no período de consolidação. Logo no ano a seguir, teve em paridades superiores a 100 milhões de euros. E, portanto, se teve em paridades é porque houve coisas que correram menos bem. E aquilo que foi falado com um secretário de Estado, em que nós fizéssemos uma avaliação, fomos sempre sérios nessa matéria, fizemos uma avaliação, e a avaliação não deu os 16 milhões de euros que foi falado, mas deu 9 milhões e meio, pouco mais, não tenho aqui isso, mas foi enviado. O município de Santarém quer pagar com base nas avaliações que foram feitas, porque, e eu já pedi isso várias vezes, enquanto a STAM não nos entregar à data a avaliação que tinha, porque eu também posso aqui dizer publicamente, ele se pode vir desmentir, eu tenho pessoas que estiveram ao meu lado, aquilo estava avaliado em pouco mais de 3 milhões de euros quando foi comprado ao Ministério da Defesa. Portanto, houve aqui um ganho de 13 milhões de euros para o Estado, que em 2009, 2010, quem aproveram foi ao Governo de então. Porquê? Porque, do ponto de vista do déficit, isso levava a que houvesse um déficit menor no nosso país. E, portanto, tenho essa opção, mas não farei nada que vá contra essa matéria. E sobre a questão que o Sr. Vereador referiu da questão da EDP e da antecipação de receitas, Sr. Vereador, se tivesse com um pouco mais de atenção, teria percebido que o ano passado, a quando da prestação de contas, eu já tinha dito que não iria aparecer este ano a questão da EDP, porque isto tem tem um espaço temporal e, portanto, o espaço temporal acabava no ano passado e já não acabamos, já acabámos de todas as questões com a EDP, porque eu recordo que os municípios todos estará para chegar agora a nova fase das concessões, não sei se será com a EDP, portanto os municípios vão todos ter que lançar novas concessões relativamente àquilo que é a energia elétrica. E, portanto, essa é que é a questão. Mas continuo a dizer que tenho mesmo essa opção e irei cumpri-la, e cá estaremos sempre sem subterfúgios para a fazer. Muito bem. Entrando no período de ordem do dia... Só um minuto. Vereadora Inês, peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, há pouco queria também fazer referência a um título distrital de grande relevo também para o nosso Conselho, nomeadamente no futsal, nos séniores masculinos também. O Clube de Handball São Vicentense conquistou o título distrital de futsal e, portanto, deixar também aqui as felicitações de um clube que ano após ano tem lutado pela conquista deste título, pela taça do Ribatejo também na mesma modalidade e, portanto, deixar esta referência ao Clube de Handball São Vicentense e dar-lhe também, obviamente, os parabéns, porque é mais um clube que no panorama do futebol e do futsal, neste caso nacional, irá elevar ainda mais o nome de Santarém. Muito obrigado. Muito obrigado. O Sr. Vereador enviou-me a imagem, era o que eu estava a falar, era esse mesmo, está notificado, pertence a um banco, tem uma nascente. Tem uma nascente de baixo e aquilo, a drenagem é muito complicado e já notificámos, salvo erro, eu não quero dizer aqui o banco, mas tenho a ideia que é, mas acho que é o BPI, mas não interessa. Muito bem, então no período do dia, o ponto, penso que podemos estar do ponto 1 ao ponto 7 todos, Associação Popular de Alcanhões, de Casa Convívio de Espinheira, de Comissão de Festas da Universidade de Tremês, de Viver Santarém, da Associação dos Estudantes de Ensino Superior, da Associação dos Estudantes de Escola Superior da Agrária, de Centro Cultural e Recreativo de Val da Trave. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Alguns são ratificações, que fique claro. Ponto 9. Projeto de Global de Estabilização das Encostas de Santarém. Isto é uma modificação ao plano de trabalho, isto é uma ratificação. Os vereadores querem usar a palavra? Muito bem, façam favor, senhores vereadores. Boa tarde, Sr. Presidente. Permita-me que, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Sr. Presidente, eu já não sei muito bem o que é que ia dizer em relação a este assunto. Isto, se nós quiséssemos dar um manual de como evitar erros nas obras, era explicar isto que está a ser feito nesta obra em concreto. Vejamos o seguinte. Houve a derrocada em 2014, foi lançado o concurso, bem ou mal, pela Câmara, assumindo o que devia de ser feito pelo Estado, não ponho isso em causa. Lança-se transferentes de trabalho, não se dá prioridade às encostas de Santa Margarida, paga-se 300 e tal mil euros, por causa disso mais trabalho-se a mais. Diz-se que a estrada não abre porque não há inclinómetros, e agora vemos a saber que a estrada não abre porque há uma quantidade de trabalhos que estavam dependentes do dono de obra, neste caso a Câmara, nomeadamente a autorização para a entrada nos terrenos do engenheiro Rosa Tomás, a resolução de problemas de drenagem, a consignação do edifício, ou seja, o empreiteiro não consegue acabar a obra porque aquilo que devia de ser feito pela Câmara não foi. E agora, repara o seguinte, vamos aqui ver, eu digo-lhe, sinceramente, eu fico espantado pela negativa como é que uma coisa destas acontece. Agora vamos ver, está aqui o plano de trabalhos. A obra vai acabar em 2021. Entretanto, vai ser suspenso com reequilíbrio financeiro. Portanto, resta saber quanto é que a Câmara vai pagar por aquilo que não devia, por este tempo todo. Portanto, quando falo, e estava aqui a ver um comunicado da Câmara, eu acho que era importante a Câmara hoje emitir um comunicado a explicar isto, para a população saber. Porque eu fico chocado com uma coisa destas. Gostava de ouvir o Sr. Presidente em relação a este. Já explicarei ao Sr. Vereador. Muito bem. Posso? Pode. Bom, eu, em primeiro lugar, quero dizer que acho estranho o documento que vem à reunião de Câmara ser apenas a carta da empresa. Peço desculpa, eu vou voltar a repetir por causa da ata. Quero dizer que acho muito estranho este documento que vem hoje à reunião de Câmara, que é a modificação do plano de trabalhos, e que é uma ratificação. E quanto a este assunto, o Partido Socialista vai votar contra, e mesmo sendo uma ratificação, mas acho estranho, no mínimo, ter vindo à reunião de Câmara sem uma nota da fiscalização da obra. É estranhíssimo, esta obra tem fiscalização e, portanto, não vem a nota que devia vir devidamente explicada, assim como não vem uma informação técnica do técnico municipal que acompanha a obra. E, portanto, isto eram documentos essenciais para, enfim, nós termos as coisas e percebermos muito mais, e pelo menos detalhadas, pelo menos podia ser um resumo, podia ser, enfim, uma nota técnica simples, mas, de qualquer forma, veio o que veio. Há um aspecto que deve ficar claro, e que é a própria empresa que o diz, e, portanto, isto é uma carta
e é preciso dizer que este plano de obra já foi alterado, portanto, já não é a primeira vez que estamos aqui a fazer, portanto, houve uma suspensão de algumas das parcelas de obra que eram necessárias, mas a empresa diz o seguinte: verifica-se, na sequência dessa alteração, salvo erro, de maio de 2018, verifica-se que alguns dos condicionalismos que se pressupunham serem resolvidos atempadamente para não prejudicarem o normal andamento das tarefas, conforme previsto nesse plano, ainda subsistem, originando inclusivamente a suspensão parcial, na realidade quase total, pois representa 70% do valor dos trabalhos contratuais, desde 9 de julho de 2018, e ainda em vigor. E, portanto, aquelas conversas todas que o Governo é que era o culpado, que era Infraestruturas de Portugal, o não sei o quê, quer dizer, enfim. Mas pronto, depois diz mais. Tal facto resulta, obviamente, no atraso dos trabalhos a realizar num consequente e necessário ajuste ao plano de trabalhos e ao respectivo cronograma financeiro, e como dizia o vereador, e bem, José Augusto, aqui a questão financeira não há, é também uma questão importante, quando é que isto nos vai custar a todos, para além do prejuízo que já causou durante estes 4 anos, quase 5, de encerramento da estrada. E, portanto, na elaboração do presente programa de trabalhos, admitimos com data previsível para a resolução destes condicionalismos e o levantamento da suspensão destes trabalhos a data de 3 de julho de 2019. Ora, nós estamos a deliberar agora em maio de 2019 e vamos ver se isto tem alguma realidade. Tendo em conta os factos acima explanados, o plano de trabalhos ora apresentado prevê uma nova duração de 1.385 dias, com término em janeiro de 2021. E, portanto, digamos que esta empreitada, enfim, prevê, digamos que, terminar em janeiro de 2021. Ora, Sr. Presidente, para além de um esclarecimento, eu julgo que o vereador José Augusto tem toda a razão, eu acho que era bom que, enfim, todos nós percebêssemos e que as coisas fossem ditas, enfim, com a verdade que tem que ser. O vereador referiu que isto era um manual de como não se deviam fazer as coisas. Eu, talvez por isso, não tenha aqui, digamos que aqui uma informação técnica da Câmara ou outra, mas o que é certo, Sr. Presidente, o que é certo é que em agosto faz 5 anos que a obra está encerrada, com os prejuízos causados a todos os utilizadores daquela estrada, com os utilizadores da estação, enfim, com quem tem que se deslocar de um lado para o outro, e, portanto, não é razoável que isto possa acontecer. E, portanto, independentemente de nós estarmos a chutar culpas para um lado e para o outro, o certo é que o dono da obra é a Câmara. E, portanto, enquanto a isso, enfim, como diz o povo, alguém terá que dar esta justificação. Sr. Vereador, Senhores Vereadores, há uma coisa que é o seguinte, que acho lamentável os senhores estarem a querer associar o fecho da Estrada Nacional 114 a este plano de trabalhos. Não tem nada a ver, Sr. Vereador. E o senhor sabe perfeitamente, desde setembro de 2018, que dizemos que a estrada pode abrir. Portanto, não estejam a baralhar as coisas, já expliquei aqui N vezes essa situação. Portanto, não vale a pena estar a baralhar e estar aqui com essa indignação. Reafirmo tudo o que aqui disse. Coloque as infraestruturas de Portugal lá, os inclinómetros, os inclinómetros e a estrada. A estrada é das infraestruturas de Portugal. Se fosse da Câmara, já o disse várias vezes, em setembro estaria aberta. E da questão dos manuais, infelizmente, esta obra não está a correr como desejamos, e já o assumi aqui várias vezes. Mas se formos para manuais de obras, eu posso dar vários daqui também. Posso falar da habitação social, posso falar do acesso sul, posso falar da Rua O, de todos esses processos. E ao vereador Rui Barreiro, digo-lhe uma coisa, nós, tudo o que é trabalhos a mais, tudo o que é, mas vou dizer isto com olhos nos olhos, tudo que é trabalhos a mais, tudo que é indemnizações que devemos fazer aos empreiteiros, tudo que os nossos juristas disserem que é devido, nós trazemos cá. Nós, mas digo isto assim, nós não fazemos simulações de outros concursos para pagar trabalhos a mais, nem outro tipo de situações como já foram feitas nesta autarquia. E depois cá estaremos para falar sobre essa matéria. Não o faço, vem cá tudo e, portanto... E os senhores vereadores não têm uma coisa nada a ver com a outra. A estrada está pronta a abrir, a 114. Sobre esta matéria, temos problemas em vários processos. Eu vou dizer, olha, o engenheiro Rosa Tomás, está aqui na informação, não adquiriram uns imóveis, não deixa entrar. Posso só dizer que vai haver uma vistoria, já daqui a algum tempo com isto, há alguns meses, portanto, não podemos entrar no terreno e até, posso dizer, já tive problemas com a Justiça por causa disso. A PSP, a DGPC e a Câmara Municipal e o projetista vão ao lugar. Há uma coisa que é o seguinte, o senhor
a engenheira Rosa Tomás vai ser notificado para estabilizar o edifício e para estabilizar aquela zona. O que é que vai acontecer ao engenheiro Rosa Tomás? Até há rúbricas da nossa empreitada que vai ter que ser ele que vai assumir. Isto vai custar algumas dezenas de milhares de euros que provavelmente mais à frente irão sair da nossa empreitada. Sobre a questão da revisão do projeto, estamos à espera, que já disse aqui várias vezes, da albergaria, como é que se resolve a situação. Ainda ninguém nos disse como é que conseguimos resolver essa situação. Do ponto de vista daquilo que foi as demolições, tivemos o número 11 da Santa Margarida, houve reclamações em cima de reclamações, não conseguimos ficar com a expropriação mais célere. Tivemos que parar as demolições porque faltava-nos uma expropriação que já está feita e vão novamente entrar. Portanto, não confundir as coisas umas com as outras, por não ter nada a ver uma coisa com a outra. Agora, que a empreitada não está a correr bem, eu reconheço que não está a correr bem. E tanto que já o disse aqui várias vezes, que me recordo muito daquilo que foi dito várias vezes, porque é que ninguém queria assumir a empreitada e a Câmara Municipal de Santarém iria assumir essa empreitada. E, portanto, isto é claro, e relativamente aos nossos técnicos. Os nossos técnicos informam no SGD, mas se quiserem informações estão cá. Está aqui a informação e podem consultar todo este processo, se quiser, o Sr. Vereador, é ir ver o processo, fala com o arquiteto Pedro Gouveia, com os nossos juristas, veio o processo todo. Agora, há situações que não estão a correr bem, não estão. É uma obra de geotecnia que, infelizmente, não corre como nós gostávamos. Agora, não estejam a querer baralhar as pessoas, que isto é uma coisa a ver... Não. A estrada, Sr. Vereador, foi o que o Sr. Vereador tentou fazer, a estrada, Sr. Vereador, não, Sr. Vereador, mas, Sr. Vereador, não esteja, Sr. Vereador, não tem nada uma coisa a ver com a outra, está feito tudo aquilo que é possível para, e que é necessário para que a estrada abra também essa matéria. Portanto, as entidades que façam aquilo que têm que fazer. Muito bem. Pode, Sr. Vereador. Sr. Presidente, vamos lá ver uma coisa. Isto não era situações que não tivessem previstas no decorrer da obra. Portanto, a mim estranha-me que, passado a obra começou em 2017, que estejamos em 2019 e que não se tenha tratado desta questão do engenheiro Rosa Tomás, porque eu custa-me a crer que alguém autorize a abertura da obra com estes problemas por trás do teatro. Ele tem um muro. Eu custa-me a crer. Sr. Presidente, vamos lá ver uma coisa. Os inclinómetros, até dada altura, a história dos inclinómetros fazia-me confusão. Porquê? Os inclinómetros não servem de contenção a nada, são aparelhos de medida. Claro. Agora, ninguém acho eu que ninguém... O Sr. Vereador conhece o terreno. O Sr. Vereador está a dizer uma série de disparados, desculpa lá, para dizer isso, porque estão de zonas diferentes, Sr. Vereador. Essa já lá está, o muro de suporte, e o senhor vai ali e vê lá que está o muro de suporte por baixo. Isso foi aquilo que ele disse outra vez. Portanto, os inclinómetros a ser colocados vão ser colocados mais à frente onde estamos a fazer as demolições. Então pronto. Por isso agora repare, se as demolições já estão feitas, por isso é que os nossos técnicos dizem que uma coisa nada a ver quando aquilo já está demolido, não tem carga e tem um vale. Não tem. Até porque é que eles não acabam a obra? Porque é que está aqui sítios, a Rua Santa Margarida 1 e 7, para resolução de problemas de drenagem de esgotos pluviais e domésticos. Isso é que é perigoso para uma contenção de uma barreira. E isso tem a ver com uma expropriação que demorou mais tempo por uma reclamação que foi feita. Estou-lhe a dizer, mas está aqui, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Muito bem. Mas, Sr. Vereador, a questão, e reafirmo aqui perante todos, a questão da colocação dos inclinómetros é na outra. É sim, senhora. É sim, senhora. Não é resolução de problemas de drenagem. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Os nossos técnicos, já dito e garanto aqui assim, e os senhores também, tanto que tiveram nessa reunião e que vieram, e até disseram, olha, então isto em agosto, setembro estará pronto. E é isso que está, desde o ano passado. Portanto, isso é uma situação, e a estrada, reafirma que a estrada não é da Câmara, as Infraestruturas de Portugal que abra a Câmara. Que abra a estrada. Muito bem. E sobre a questão do engenheiro Rosa Tomás, portanto, isto é a tramitação que será feita e, portanto, será por via da PSP e de outra maneira que entraremos lá. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com 4 votos contra. Ponto 10, proposta de anulação de liberação municipal, aplicação, isto é de planos indicativos, alguns servidores... Palavra? Quem vota contra, quem se abstém? Não, nós queremos dar nota de estranharmos, estamos hoje em 2019, 6 de março de 2019, a falar de matérias relacionadas com liberações
2013. Portanto, eu peço desculpa que tinha isto desligado. Portanto, estranhamos, o Partido Socialista estranha estarmos hoje a deliberar em 6 de maio de 2019 matérias que foram deliberadas, salvo erro, em 2008, em 26 de maio de 2008, e depois mais tarde objeto de informações técnicas da arquiteta Dalila Neto em 23 de agosto de 2013 e, portanto, só agora, portanto, não podemos deixar de estranhar que só agora é que isto venha à reunião de Câmara, ainda por cima, quando o procedimento relacionado com o Plano Diretor Municipal, onde eventualmente deveriam ser acolhidas algumas das matérias, enfim, estar em revisão já há largos anos, apesar da sua obsessão de 2005, também eu julgo que, relativamente ao passado, podíamos contabilizar alguns anos significativos de revisão do Plano Diretor Municipal. E, portanto, o Partido Socialista vai-se abster nesta deliberação por não conseguir perceber efetivamente porque é que estas matérias com pareceres jurídicos, portanto isto é 2008, depois tem pareceres jurídicos de 2012, depois tem essa informação da arquiteta Dalila Neto em 2013 e, portanto, não percebemos, isto ainda foi remetido ao vereador Jorge Rodrigues para que haja uma deliberação que era aprovar a anulação da deliberação de 26 de maio e proceder à comunicação da aprovação da presente proposta. Quer dizer, o que é que se passou para que só agora, em 6 de maio de 2019, este assunto vir à reunião de Câmara? Como não conseguimos vislumbrar isso e não há aqui nenhuma explicação, enfim, plausível, quer dizer, que na documentação que nos aqui foi apresentada, até porque, enfim, consideramos que os planos de pormenor são matérias importantes para evitar algumas questões relacionadas com enfim, menos corretas na área do urbanismo, vamos nos abster relativamente a esta deliberação. Sim, isto está na informação que, como estamos na fase de revisão, diz que devem ser absorvidos pela revisão do Plano Diretor Municipal e essa é a informação que é dada pela arquiteta Catarina Pires. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Ponto 11. Anulação do valor do IVA referente aos custos de substituição de semáforo. Quem vota... Nós podemos sugerir, se o Sr. Presidente estiver de acordo, que votar em bloco do 11 ao 15. Muito bem, sim. Isto são ocupações que têm. Anulação de valor de IVA relativa a custos de água, sim. 13, ocupação de espaço público desportivo de Tremês, para CBTT. 14, ocupação de espaço público da ASPA. 15, anulação de fatura referente ao aluguer de sala na Casa do Brasil. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 16, proposta de apoio e financiamento ao associativismo desportivo no âmbito do programa de apoio à formação desportiva, atividade. Sra. Vereadora, pedia-lhe aqui a intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. É, pois, com imensa satisfação que apresentamos hoje a deliberação do Executivo, a proposta que fazemos da verba que já aqui em reunião anterior aprovámos, este apoio financeiro de 350 mil euros ao associativismo desportivo do Conselho. Pois dizia eu com imensa satisfação que vos trazemos aqui os dados finais que resultaram do lançamento de todos os dados das candidaturas dos clubes e associações numa base de dados que concebemos para o efeito, após realização de reuniões individuais com todos os clubes, que os técnicos da Divisão de Educação e Juventude, onde também está inserido o desporto, realizaram, e com esta satisfação de vermos que, efetivamente, o apoio que o município tem dado ao associativismo desportivo está a ter, como é lógico, um resultado concreto e uma resposta concreta em termos do associativismo desportivo. E gostava de partilhar 2 ou 3 dados que resultam desta análise que fomos fazendo ao longo dos anos. Portanto, o Executivo, e nomeadamente eu, enquanto vereadora do desporto, entrei em 2013 e desde essa época de 13, 14, portanto, logo assim que entramos e começámos a trabalhar e a fazer um levantamento de dados, nós tínhamos em 2012, 2013, 1.255 atletas. Neste momento, o nosso Conselho tem
atletas, 2.613, ou seja, aumentámos para mais do dobro o número de atletas federados que tínhamos no Conselho. E devo recordar que estes são apenas atletas de formação, porque nós, os dados que temos, os apoios que fazemos são aos clubes que desenvolvem a prática regular nos escalões de formação até aos 18 anos de idade. Não estamos a partilhar dados com equipas sénior, estamos a trabalhar na formação, que é, para além daquilo que, em termos da lei, os municípios devem acompanhar, devem apoiar a prática regular desportiva, é também uma aposta, tem sido uma aposta do Executivo desde 2013 e nesta continuidade também para o Executivo atual. Portanto, nós estamos a verificar que o aumento do apoio financeiro tem sido, como eu dizia, diretamente proporcional ao trabalho dos clubes do nosso Conselho. Nós iniciámos em 2015, perdão, na época de 14-15, iniciámos ou retomámos o apoio que a Câmara vinha fazendo aos clubes no valor de 125.000 euros. Neste momento já triplicámos praticamente, ainda não, mas já triplicámos este valor, permitam-me que assim diga, porque são 350.000 euros para os clubes, mas também são 80.000 euros para os pontos altos dos clubes, conforme aprovámos na última reunião de Executivo Municipal. Temos, portanto, uma reciprocidade no apoio que é dado, quer ao trabalho dos clubes, num reconhecimento do que é feito no associativismo desportivo, e é, pois, com muito regozijo e com os cumprimentos de felicitação a todos os clubes do nosso Conselho, que aqui vos trazemos uma proposta final de atribuição de verbas, aqui já pelo valor que vai ser, depois desta aprovação, que vai ser aquele com que vamos apoiar cada um dos clubes que constam na informação que temos em anexo e que, obviamente, irá ser de imediato seguida de divulgação pelos órgãos de comunicação social. É o mais transparente possível. Recordo que esta base de dados está sustentada por um Excel, onde, variando um dos pontos, um dos dados de um dos clubes, todos os outros são alterados, e os clubes já o entenderam. É nesta transparência e eficiência que temos trabalhado e que é reconhecida neste momento pelo associativismo desportivo do nosso Conselho. Portanto, continuaremos a trabalhar na senda do desenvolvimento do apoio às nossas associações, aos nossos agentes, aos atletas e ao Conselho de Santarém. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Estão a a palavra. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 17. Um apoio ao Rádio Amadores de Ribatejo. Pedido de apoio. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 18. Habitação Social. Rua Aquilino Ribeiro, lote 9. 6G, bairro Girão, pedido de revisão de renda apoiada. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 19, habitação social, Avenida Afonso Henriques, número 83, primeiro direito, pedido de atualização do agregado de apoio e revisão do valor de renda apoiada. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 20, habitação social, Rua Padre João Rodrigues Ribeiro, número 10, Rechão, pedido de revisão de renda apoiada. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 21, oferta de material diverso, isto é uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Hoje temos público, pergunto se alguém do público quer usar a palavra. Bem, o senhor, faça favor, o senhor. Diga o seu nome para ficar. João Gomes, boa tarde. Muito bem. Faça favor, Sr. Manuel João. Ao Sr. Presidente, eu já aqui venho pela sexta vez, além das trocas de correspondência, e o meu assunto não está resolvido. O parecer técnico desta Câmara foi favorável, não sei quê, não sei quantos, mas não tem passado daí. Eu continuo com aquilo que foi feito em cima das minhas paredes por demolir e a janela da casa de banho por destapar. Lembro-me onde é que é o local? É ao Menezes. Nas zonas.
tenho que rever o processo, que não me recordo. Pois, mas eu já aqui venho. Já veio, sim, O senhor arquiteto Paulo Cavasso, os senhores, como é que eu ia dizer, os fiscais já lá foram, toda a gente tem conhecimento disso, não sei o que, licenciamento da obra, que não existia, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. O Ricardo vai ver este processo ao nível da fiscalização e vamos reforçar. Vai ficar também com o número de telefone do vereador Ricardo Rato, e ele vai ver isto ao nível da fiscalização e fazer-lhe um ponto de situação. Agora, no final, eu vou pedir também para ver em que ponto é que isso está bem? Espera só um bocadinho. Sim, senhora, aqui já vão. Isto teve início em 10 de 2017 e temos em 13 de 9 de 2018. Além de ser, mas isso é um assunto à parte que eu vou resolvendo, ou à força, ou de qualquer maneira, sou provocado, sou não sei quê, ainda depois da manhã era para haver ali um julgamento, mas eu vou podendo com isso. Agora aquilo é que me está mesmo a incomodar. Muito bem. A incomodar e ainda quero, pronto. Sim, agora não me obriguem a mim a ser eu a demolir. Nestas situações, o município, quando para fazer as situações, mesmo que sejam coercivas, tem que seguir uma série de tramitações. Vamos ver. Mas o Sr. Presidente não passou destas coisas. Eu não reconheço, não me recordo do processo, recordo-me de falarmos, e em concreto, mas agora ao pormenor... Eu já chamo disto um apadrinhamento. Eu falei logo na altura. Não há aqui apadrinhamento, sabe porquê? Porque os municípios têm que fazer cumprir a lei. Exatamente, mas, Sr. Presidente... Só que as pessoas também têm o direito a fazerem a sua defesa. E muitas vezes naquilo dos outros. E muitas vezes há situações dessas que eu não terei que as verificar. Não me recordo em concreto o caso. Naquilo dos outros, não. Na adulto, não. Epá, pronto, isto agora vai andando assim. Um dia qualquer, aquilo tem outra solução qualquer. E não pode ser daqui a muito tempo. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado. Espera aí, não se faz, porque Sim, eu vou pedir ao Paulo, o Paulo Tiago está aí, ele vê isso consigo. Paulo, o Paulo vê isso. Mas eu peço ao Paulo para fazer ponto de situação consigo. Engenheiro Carlos Rodrigues, faça favor. Boa tarde. Eu peço imensa desculpa de vir incomodar. Um bocadinho mais alto, Porque eu sei que os meus companheiros não gostam de ouvir críticas. Não gostam, quer dizer, a democracia deles não lhe permite ouvir as críticas. Mas eu não deixo de ser como sou, porque há coisas que eu não entendo e compreendo, nomeadamente fiquei surpreendido com a dívida do Partido Socialista, que em 2005 estava em caixotes e que estava coisas brutais. Eu não percebo porque é que o Partido Social Democrata, na altura, quando herdou a Câmara do Partido Socialista, não mandou fazer uma inspeção, uma vistoria, qualquer coisa. Porque hoje, durante estes anos todos, ficamos todos convencidos que há ou não há. Como não pediram, as coisas passaram. O que era importante era terem exigido uma auditoria. Em relação ao mercado municipal, naturalmente felicitando a Câmara pelo trabalho desenvolvido, só que o mercado municipal já não tem há 30 anos condições para trabalhar lá ninguém. Tem condições. A AISAI já devia ter fechado aquilo há muitos anos. E se realmente aquilo está nessas condições, independentemente da legitimidade moral que as pessoas têm, as pessoas não têm o direito nenhum de lá estar porque aquele mercado está lá assim por culpa da maioria dos utentes que lá estavam e continuam lá. Está nessa responsabilidade. Em relação ao CNEMA, eu queria dizer ao meu amigo e senhor deputado que... como? Não falei do CNEMA, falei da Expocasa, FEMCASA. Eu sei. São coisas diferentes. Agora. Então, aquilo não é feito no CNEMA. Alugam lá o espaço. Não, é feito pela Expocasa. Eu sei bem. Não tem nada a ver com o CNEMA. Eu sei. Estou-lhe a falar é do CNEMA. Eu estava convencido que o meu amigo... Eu até estou a falar, eu ainda disse nada. Eu estava convencido, quando ouvi falar que sobre o CNEMA, estava convencido que trazia aqui uma grande novidade para a gente, um grande investimento, a dinamização do CNEMA. As poucas já se faz lá uma data de anos, pá. O CNEMA,
A gente já fala, quem fala sobre isto, depois é que Eu estava... Deixa a rir, você... Quer dizer, o senhor, eu estava convencido, o senhor está aqui há vários anos, daqui a bocado há 2 anos, é responsável pelo desenvolvimento económico da cidade de Santarém, nomeadamente da parte da agricultura. Eu estava convencido que ia ouvir aqui uma sugestão qualquer. Porque, infelizmente, lamentavelmente, não havia. É só isso. Fica aqui o meu comentário. Efetivamente, a doutora senhora vereadora do Desporto, e bem, salientou o aumento extraordinário que existe pelo trabalho feito pelas nossas coletividades na área do desporto. E em Santarém, onde há o maior número de desportistas federados, é, sem dúvida, em Santarém. O problema grave disto, independentemente do apoio que tem, é que há um trabalho brutal das associações, mas há faltas e limitações de espaços. E isso impede o trabalho magnífico que está toda a gente a falar. Fica aqui o meu comentário. Muito bem. Dar aqui umas notas. Sr. Engenheiro Carlos Rodrigues, dizer que entrei um ano depois, não sei se não me recordo sinceramente se foi feita alguma auditoria, pelo menos eu não a conheço. Agora este documento existe e é bastante exaustivo e claro. Sobre a questão do mercado, acho que também fui claro e continuo a dizer aquilo que o executivo do PSD referiu. Não podemos continuar a querer resultados diferentes e fazer as coisas da mesma maneira. As pessoas de Santarém não podem dizer que querem um mercado e cada vez que falam noutros mercados dinâmicos isso, e depois quando há a possibilidade de irmos fazer esse mercado, haverem algumas contraposições a isso. Claro que é tudo legítimo e, portanto, as pessoas têm este tempo, como foi dito à representante, para o poder fazer provar tudo aquilo que tem. Sobre a questão do CNEM e do desenvolvimento, eu acho que temos que começar a virar a página relativamente a Santarém, aquilo que é os dados do nosso Conselho, e eu acho que isso que é muito importante. Porquê? Eu vou reportar sempre aquilo do INE, não está cá hoje o vereador André, que costuma muitas vezes trazer esses dados, mas eu vou referi-los. Porquê? Porque eu acho que são muito importantes de referir. E isto tem que ser percebido por todos, de uma vez. A Lesíria do Tejo, ao nível das NUTs, é das zonas menos desenvolvidas do país. Ponto. Vamos ver o ranking das NUTs 3 todas. E não o é mais porque, e atenção, e Lisboa estagnou. Só tem a questão do turismo, tudo o resto estagnou. E está com crescimentos muito inferiores a outras zonas do país. Há uma coisa que eu acho que deve ser visto. Nós, em Santarém representa, na medida dos 11, representa 30% das exportações, representa 1/3 da criação de novas empresas e da criação de novo emprego, representa 29,3% daquilo que é o turismo destes 11, ou seja, em números muito claros. O município de Santarém, o Concelho de Santarém todo representa, do ponto de vista económico, 1/3 desta região. Imaginem se retirássemos a Lesíria do Tejo, o Concelho de Santarém. E o crescimento que está a acontecer é exponencial. E os investimentos que estão a ser projetados para Santarém vão ainda incrementar mais esta diferença. É porque nos próximos 2, 3 anos vão haver muitos investimentos no nosso Concelho que vão fazer aumentar esta diferença perante os outros. E eu espero, sinceramente, que se comece a perspectivar também investimentos significativos noutros concelhos. Porque hoje estão a chegar empresas de outros concelhos vizinhos que há uns anos atrás preferiam estar noutros concelhos e hoje não, estão-se a direcionar para Santarém, assim como outros investimentos que estão. E eu acho que devemos acabar de vez com a falácia do que é Santarém, com o concelho A, B ou C vizinho, é porque são todos muito pequeninos para o Concelho de Santarém se poder comparar com eles. E, como eu estou a dizer, nós representamos 1/3 da economia dos 11 concelhos. E os dados não são meus, os dados estão aqui, estão no INE, e reafirmo aquilo que disse da outra vez sobre a questão de, além dos investimentos que estamos a fazer com fundos comunitários, a Fonte Salem está a investir 40 milhões de euros, a Val Sabor, em Alcanetes, está a investir 15 milhões de euros, a Escalabis Solar
81 milhões de euros, foi apresentado com poupa e circunstância por tal Primeiro-Ministro, portanto eu só tenho conhecimento do licenciamento que eles fizeram do urbanismo, isto tem a ver com os painéis solares, mas quero crer que o Sr. Primeiro-Ministro, quando apresentou estes 81 milhões de euros para a Almoster, o falaram. O Leroy Merlin 6 milhões, a Olitran está a duplicar a fábrica, a Bonduel fez um investimento no ano passado de mais de 3 milhões de euros. Eu posso aqui referir uma série de isto, são muitos milhões de euros, estão em investimento neste momento no Conselho de Santarém, fora outros que têm falado. Agora, muitas vezes fico estupefacto quando estou a dizer que nada acontece em Santarém, que Santarém tem tudo isto, está para trás. Não, nós somos o motor desta região. E quem não capacitar isto ou o quiser utilizar de maneira diferente para fazer política, só está errado. Está completamente errado. E reafirmo, representamos 1/3 da região em todos os indicadores económicos. E relembro que são 11 os conselhos. Quem o diz é o INE, não é o Presidente da Câmara de Santarém que o diz. Muito bem, muito obrigado e até a próxima.